um prazer enorme poder estar aqui com todos vocês nessa jornada de oração e poder estar aqui compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. E Deus ele colocou no meu coração um tema muito importante, eu creio que é um tema importante para todos nós, principalmente no momento que nós estamos vivendo a história dessa terra, momentos difíceis, momentos solenes, e o tema que o Senhor colocou no meu coração é o tema como oração. Eu louvo a Deus por esse grupo que tem se levantado, né, os jornadeiros de oração que têm se unido aí, irmãos e irmãs, amigos e amigas de vários lugares, separando um tempinho, um momento para poder ir juntos estudar a palavra de Deus e juntos também orar e buscar pelo poder do Espírito Santo. E, meus amados, é interessante que quando nós vamos para a citação de Ellen White, um dos livros que ela escreveu, Mensagem aos Jovens, ali na página 249, Ellen White fala assim: a oração é a respiração da alma e o segredo do poder espiritual. E nós, como povo de Deus que vivemos nesses últimos dias, aí da breve volta de Jesus Cristo, nós precisamos de muito poder espiritual. E para poder termos esse poder espiritual, nós precisamos orar e orar muito. Porque a oração, ela é a respiração da alma e o segredo do poder espiritual. Mas eu queria convidar vocês a abrir vossas Bíblias juntamente comigo, lá em Marcos, no capítulo 1, do verso 35, eu queria pegar alguns exemplos aqui de pessoas, de homens de Deus e também do próprio Jesus, que eles tinham momentos de orações, eles tinham momento de comunhão com Deus, eles oravam e oravam sem cessar, como está descrito. Paulo descreveu ali em 1 Tessalonicenses 5,17 que devemos orar sem cessar. E quando nós vamos para Marcos 1,35, convido vocês a abrir juntamente comigo. Marcos 1,35, a gente vê o momento que Jesus ele tirava para poder orar. E o interessante é que em Marcos 1,35 nos fala que o momento do dia que Jesus ele escolhia para poder estar orando era pela manhã. E quando nós vamos ler Marcos 1,35, queria convidar vocês a ler juntamente comigo, nos fala assim: e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Aqui nós vemos um grande exemplo, o nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele levantava-se pela manhã ainda escuro, antes do sol nascer, ele ia para um lugar tranquilo, para um lugar deserto, e ali ele tinha comunhão com Deus. Ali ele orava a Deus, ele buscava pelo poder de Deus. E interessante, meus amados, que Jesus, sendo Deus, Jesus sendo 100% divino e 100% homem, Jesus, ele orava. Jesus, ele passava a noite nos montes, a noite toda em oração, buscando a Deus o poder, buscando do Pai força espiritual. E quando nós vamos em Lucas 6,12, queria convidar vocês a abrir em Lucas 6,12. Lucas 6,12 nos fala dos momentos de comunhão que Jesus tinha. E o interessante é que, quando nós vamos ler o verso 12, nos fala assim: e aconteceu que naqueles dias saiu ao monte orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus sendo Deus, Jesus sendo todo-poderoso, Jesus ele passava a noite em oração. Jesus ele passava a noite toda em oração ao Pai, buscando força espiritual, buscando o poder de Deus, porque Jesus bem sabia, Jesus ele estudava o Antigo Testamento, Jesus ele estudava a palavra de Deus quando menino, e ele foi instruído e foi ensinado
no Velho Testamento, e ele sabia muito bem que Isaías 53 tratava-se dele. E ele sabia muito bem que ele ia passar pela morte de cruz, ele ia passar pelo sofrimento, ele ia passar por um momento de angústia nessa terra, por amor de mim, por amor de vocês, para poder nos dar a garantia, para nos dar a oportunidade de salvação. E Jesus sabia que não seria fácil passar pelo momento da cruz, da crucifixão. E Jesus, ele estava se preparando para esse momento. E Jesus se preparava em oração constante, orando sem cessar, buscando a Deus em comunhão durante a noite toda, as madrugadas, buscando força de Deus para poder enfrentar as lutas, as dificuldades e enfrentar também a sua morte na cruz do Calvário. Meus amigos, aqui a gente vê um grande exemplo para nós como povo de Deus. Nós, como povo de Deus, estudantes das profecias bíblicas, nós sabemos que nós vamos passar por um tempo de angústia nessa terra. Daniel 12:1 fala que o povo de Deus vai passar por um tempo de angústia como nunca houve e jamais haverá nessa face dessa terra. E por isso que, como povo de Deus, nós devemos estar unânimes, unidos em oração, buscando forças a Deus para que nós possamos passar por esse tempo de angústia. Passar por esse tempo de angústia vencendo, não pelos nossos méritos, não pelas nossas forças, mas vencendo em nome de Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, nós somos vencedores. Por meio de Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. E interessante que Jesus ele nos foi um grande exemplo e nos deu um grande exemplo de oração, de buscar em oração ao Pai constantemente, buscando o poder dos altos céus. Quando nós vamos aqui para Gênesis, eu queria convidar vocês aí comigo em Gênesis 19:27. A gente vê também aqui um exemplo também de um homem de Deus que também tinha comunhão com Deus também pela manhã. E quando nós vamos ler o verso 27 de Gênesis, capítulo 19, nos fala assim: Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Interessante que Abraão, ele tinha um lugar especial aonde ele ia ter comunhão com Deus. Aqui a gente vê um exemplo desse patriarca que tinha um lugar especial aonde ele ia ter comunhão com Deus, aonde ele ia buscar força dos altos céus. A gente vê esse grande exemplo para nós como povo de Deus, que nós precisamos orar, e precisamos orar muito, porque nós sabemos que nós estamos numa luta ferrenha contra os principados e potestades. Nós estamos numa luta ferrenha contra a carne, o diabo e o mundo. E nós, como povo de Deus, precisamos ter tempo de qualidade com Deus, de oração. E não tem o melhor momento, meus irmãos, pela manhã. Pela manhã ainda escura. Se levantar, estar em comunhão com Deus. Não que os outros horários não sejam o melhor momento de comunhão também, mas pela manhã é o melhor momento para que nós possamos ter comunhão com Deus. Porque depois de uma noite de descanso, a mente está tranquila, de madrugada, tudo calmo, tudo tranquilo, a mente descansada, ali nós podemos entrar em comunhão com Deus. E ali a mente tranquila, descansada, poder ouvir melhor a voz de Deus e ouvir o que Deus ele quer falar conosco através da oração e também através do estudo da tua palavra. E Abraão, ele tinha esse lugar especial. Ele tinha seu cantinho, seu lugar especial ali, que ele ia todas as madrugadas e ali ele orava a Deus. E ali ele buscava a Deus, força dos altos céus. Ali ele tinha comunhão com o nosso Deus. E o interessante, meus irmãos, que a gente tem enormes, inúmeros exemplos aqui de homens de Deus que eles tinham esse mesmo costume que Jesus tinha de levantar pelas madrugadas, ainda escuro, e ali ter comunhão com Deus. Quando nós vamos aqui em Salmos
capítulo 5, queria convidar vocês a abrir comigo lá em Salmo. A gente vai ler alguns versos aqui, alguns exemplos bíblicos de homens de Deus que seguia também o mesmo hábito que Jesus tinha de oração, e Davi era um. Davi também, ele tinha momentos também de oração com Deus. E qual era o momento que Davi ele tinha de oração com Deus? Quando nós vamos ler o capítulo 5, do verso 3, a Bíblia nos fala assim: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Davi, ele escolhia o melhor momento para poder estar em comunhão com Deus, pela manhã. Ainda escuro, antes do sol nascer, Davi ele estava prostrado diante de Deus, tendo comunhão com ele, e ele buscava a Deus em oração para que ele pudesse, naquele dia que estava se iniciando, ele poder vigiar. Porque nós sabemos que temos um inimigo astuto, que ele está sempre querendo levar os filhos de Deus à tentação, levar os filhos de Deus à queda. E Davi ele sabia muito disso. E a gente vê que Davi, por mais que Davi ele tinha momento de oração, momento de comunhão, buscava, mas a gente vê que isso não quer dizer que ele não teve falha e não cedeu à tentação. A gente vê o caso dele com Betseba, né? Ao ceder à tentação, ao ceder ao pecado por não vigiar. Mas só que nós sabemos que quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, a oração, ela é um escudo contra a tentação. E quando nós vamos ler Lucas 21, Lucas 22, 46, lá em Lucas 22, 46, queria abrir com vocês, vamos lá para a gente poder ler. Lucas 22, 46 nos fala que a oração ela é um escudo contra as tentações do inimigo. E nós sabemos que sem oração nós seremos derrotados, porque o inimigo sabe muito bem que quando nós se prostramos diante de Deus, orando fervorosamente, buscando o poder dos altos céus, Deus ele nos concede poder para poder resistir todos os assaltos do maligno contra a nossa vida. E quando nós vamos ler Lucas, queria convidar vocês a abrir juntamente comigo Lucas capítulo 22, nós vamos ler o verso 46, e a palavra de Deus nos fala assim: e disse-lhe, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Quando Jesus estava ali no Getsêmani, Jesus estava orando ao Pai, buscando ali força para poder passar pelo sofrimento que ele ia passar, pela morte de cruz. Ele levou consigo também os discípulos. E ali ele levou consigo João, Tiago e Pedro. E Jesus foi um lugar ali para ter comunhão com o Pai. E ele esperava de ver os discípulos também, estando em comunhão também, vigiando juntamente com ele também. Mas só que os discípulos dormiram. E quando Jesus foi e orou mais uma vez, Jesus voltou, os discípulos estavam dormindo. Eles nem sequer podiam estar vigiando em oração para que pudesse estar apto a suportar a tentação de Satanás. E a gente vê que Pedro, logo após, quando veio à tumba, quando veio os soldados para poder ali prender Jesus, ali Pedro, ele não resistiu à tentação, ele tira um facão de uma bainha, e ele corta a orelha do soldado Malco, porque Pedro não sequer conseguiu estar vigiando, orando, para que ele não viesse ceder à tentação. E a oração, meus amados, ela é um escudo para a tentação do diabo. Quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus em comunhão, quando o inimigo nos assalta com várias tentações, Deus ele nos concede poder para que nós possamos resistir a essa tentação. E tem uma citação que eu gosto muito de Ellen White, que está em Mensagem Escolhida, volume 1, na página 88, que ela fala assim: orai muito. A oração é a vida da alma. A oração de fé é a arma contra é a arma a qual podemos resistir com êxito todos os assaltos do inimigo. A oração da fé é a arma pela qual podemos resistir
todos os assaltos do inimigo. Mas precisamos orar muito. Precisamos orar muito, porque a oração é a vida da alma. A oração é a respiração da alma. E quando nós oramos e quando nós clamamos, Deus ele nos concede poder para resistir à tentação do inimigo, para resistir todos os assaltos do maligno. Por isso que precisamos orar, orar sem cessar, como Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses 5,17. Porque a oração, ela nos concede poder, um escudo para contra as tentações que o inimigo nos assalta dia e noite. E quando nós vamos para a vida de Jó, a gente vê que Jó, lá em Jó, no capítulo 1, verso 5, a gente vê que Jó também ele seguia também o mesmo exemplo de Jesus, ele tinha o mesmo hábito também. Jó, ele se levantava pela madrugada e ali ele oferecia sacrifícios a Deus. Ele oferecia ali holocaustos a Deus e ali ele orava a Deus pelos seus filhos. Ele orava ao Senhor para que, se possível, ou se os seus filhos tivessem cometido algum erro, Deus viesse perdoar eles. Então, Jó também, ele tinha um momento de oração também pela manhã. Ele buscava também pela manhã o Senhor nas primeiras horas ali, antes do sol nascer, ele buscava a Deus força, ele buscava a Deus em oração, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados e também pedindo a Deus se porventura seus filhos tivessem cometido algum pecado também. Então, Jó também ele tinha esse hábito de oração. E nós, como povo de Deus, nós precisamos desenvolver esse hábito de oração. Nós precisamos orar constantemente, nós precisamos orar sem cessar e precisamos perseverar em oração, como a Bíblia nos diz em Efésios 6,18. Precisamos ser perseverante, precisamos orar e orar sem cessar, porque sabemos que a oração ela é o escudo contra as tentações do maligno. E interessante, meus amados irmãos, que o desejo de Deus é que nós possamos despertar pelas manhãs, para que nós possamos ouvir a sua voz. Deus ele quer que nós venhamos ouvir a sua voz pela manhã. E eu queria convidar vocês a abrir comigo em Isaías 50, verso 4. Isaías ele nos fala que é desejo de Deus que nós levantemos pela manhã e buscamos a ele pelas primeiras horas da manhã. E quando nós vamos aqui em Isaías, queria convidar vocês a abrir comigo em Isaías 50, o verso 4 nos fala assim: o Senhor, Deus, me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer o seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. É o desejo de Deus nos despertar pela manhã, para que nós possamos ouvir a sua voz. E às vezes Deus nos desperta pela manhã, levantemos, fazemos todas as coisas pela manhã, vamos, tomamos água, vamos ao banheiro, mas às vezes esquecemos de orar. E às vezes Deus está nos despertando porque Ele está querendo falar conosco. Eu creio que todos devem ter tido essa experiência de levantar às madrugadas, às vezes, de repente, despertar 3 horas, despertar 2 horas da manhã. E, meus amados, é Deus nos despertando porque Ele quer falar conosco. E Deus, Ele fala poderosamente conosco quando nós buscamos Ele pela manhã, quando nós buscamos Ele pelas madrugadas. Não que Ele não fala os outros horários conosco, Deus está sempre falando conosco, mas pela manhã Ele fala de forma especial. Pela manhã nós conseguimos assimilar, conseguimos ouvir a voz de Deus de forma bem clara, de forma bem assimilada. Precisamos, irmãos, ter esses momentos de oração com Deus, porque nós sabemos que as profecias em relação à vinda de Cristo, os sinais estão todos aí. Estamos vivendo num mundo conturbado, num mundo perturbado, e sabemos que nós, como povo de Deus, precisamos orar para que Deus ele possa nos dar força, para que nós possamos estar de pé diante da vinda do Filho do Homem, para que não venhamos
mediante as tentações e perseguições que o povo de Deus vai enfrentar nessa terra, um pouco antes da volta de Jesus, né, venhamos desmorecer, mas ao orarmos, ao buscarmos o Senhor, nos concederá força e poder para poder passar por todas as angústias, por todas as perseguições, por todo sofrimento que o povo de Deus irá passar nessa terra um pouco antes da volta de Jesus. E quando nós vamos em Lucas, Lucas ali no capítulo 21, o verso 36, queria convidar vocês a abrir comigo. Lucas 21, o verso 36, nos fala assim a palavra de Deus. Vigiai, pois, em todo o tempo orando. Mais uma vez, Jesus, ele clamando, mais uma vez, Jesus, ele pedindo para que o seu povo possa orar. Deus, ele quer que nós venhamos orar. Deus, ele quer que nós oramos e oramos a ele constantemente, sem cessar, perseverantemente. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais ávidos, por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ou seja, Deus ele espera que nós, como povo dele, nós venhamos orar, orar sempre, orar sem cessar, orar constantemente, para que nós possamos resistir o tempo de angústia. Que nós possamos, como povo de Deus, que vamos passar por um tempo de angústia nessa terra, nós possamos resistir, suportar e não ceder às tentações. Porque o inimigo, ele vai nos assaltar, ele vai nos tentar em vários pontos. Mas aqueles que estiverem em comunhão, aqueles que estiverem buscando a Deus fervorosamente em oração, eles vão resistir os assaltos do inimigo. Porque nós sabemos que, como povo de Deus, nós seremos tentados por Satanás a ceder aos princípios bíblicos que Deus ele tem nos revelado em sua palavra. Satanás ele vai nos tentar de tal forma, irmãos, a quebrar o sábado, a desobedecer. Satanás ele vai nos tentar a desobedecer a Deus, a negar a Cristo Jesus. Mas se nós estivermos em oração, unânime, como um povo de Deus, Deus nos concederá força para resistir à tentação do inimigo. Sabemos que virá um tempo, como povo de Deus, não podemos comprar nem vender, temos levado a quebrar o sábado, a negar a palavra de Deus, os princípios bíblicos que Deus tem revelado, seremos pressionados pelo inimigo. Mas só que quando nós estamos em comunhão, em oração, em busca a Deus, Deus ele nos dará poder para poder resistir os assaltos do inimigo. Deus ele nos concederá a graça para poder resistir todos os assaltos do inimigo. Precisamos orar, porque a oração ela é o escudo para toda tentação, para todos os assaltos que o inimigo nos faz. E quando nós vamos aqui em Salmos, irmãos, por mais que alguns exemplos aqui que eu mencionei para vocês, como de Jesus, como de Abraão, de Jó e também de Davi, que eles levantavam pela manhã e ali eles oravam a Deus pelas madrugadas, mas só que eles não oravam somente às madrugadas. Quando nós vamos aqui em Salmos 55, queria convidar vocês aí juntamente comigo em Salmos 55, verso 17, aqui nós vemos que Davi, ele tinha não somente o hábito de orar pela manhã, pelas madrugadas, mas Davi também, ele orava às madrugadas, ele orava também o meio-dia, ele também orava pela tarde. Ele orava 3 vezes ao dia. Por isso que quando nós olhamos para a vida desses homens de Deus, a gente vê que eles foram bem-sucedidos, eles foram vitoriosos, foram um grande homem de Deus, mas aqui está o ponto-chave, por que esses homens, eles foram um grande homem de Deus, Davi, a gente vê Jó, a gente vê Abraão, a gente vê também Daniel, mas só que eles tinham comunhão com Deus constantemente. E a comunhão com Deus, a oração com Deus que fazia a diferença. É a comunhão com o nosso Deus que vai fazer a diferença nos tempos difíceis, nos tempos de prova, nos tempos que o inimigo nos assalta. É a comunhão com o nosso eterno Deus. E quando nós vamos ler o verso 17, nos fala assim, de tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei, e clamarei a ele,
e ouvirá a minha voz. Davi orava 3 vezes ao dia. Assim como Daniel também, Daniel lá no capítulo 6, o verso 10, né, nos fala que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, né? E quando Daniel soube que saiu um edito ali, né, foi promulgado ali pelo rei, Daniel ele se pôs de joelho imediatamente no seu cantinho de oração, no seu lugar que ele sempre tinha comunhão com Deus ali, constantemente. Ele orou 3 vezes ao dia, ele buscava o Senhor. Então, irmãos, o que faz a diferença na nossa vida como povo de Deus é a oração, é o estudo da palavra. Essas são duas armas que Deus ele colocou em nossa disposição contra os assaltos do diabo. Oração, estudo da palavra. Quando nós oramos e quando nós estudamos a palavra, Deus ele nos concede graça e poder. O que nos diz em Efésios 6:10? Efésios 6:10 nos fala o quê? Fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. E como que nós fortalecemos no Senhor na força do seu poder? Oração, estudo da palavra. Oração e estudo da palavra. E é onde que Deus ele vai nos fortalecer. É onde que Deus ele nos vai dar poder para resistir todos os assaltos do maligno. Por isso que Jesus ele orava constantemente, ele passava a noite inteira orando. Por isso que nós vemos aqui os patriarcas e os profetas, eles estavam sempre em oração, porque a luta contra os principados e potestades é uma luta ferrenha. E nessa luta, a única arma poderosa que Deus ele colocou em nossa disposição é oração, estudo da palavra, para poder a gente vencer contra os ardis, ciladas e engano do inimigo. E meus irmãos, Deus ele nos convida a orar, a buscar. E nesse tempo que nós estamos vivendo, é tempo de nós como povo de Deus se despertar em oração e busca unânimes, buscando a Deus em oração constantemente, para que nós possamos resistir os assaltos do inimigo. Por que a igreja de Atos era uma igreja vitoriosa, era uma igreja que estava sempre em crescimento, era uma igreja que crescia na graça e no conhecimento com Deus, mas só que era uma igreja que eles estavam o quê? Unânime em oração. Isso em Atos 4 nos fala. Eles estavam sempre unânime em oração, unidade, união, que o inimigo ele bem sabe que quando o povo de Deus se une em oração, ele bem sabe que ele é um inimigo vencido. Porque ele sabe que quando o povo se une em oração, em busca a Deus, ele sabe que por mais que ele atenta, por mais que ele ataca, mas só que os seus ardis não prosperarão contra o povo de Deus. Porque ele sabe que na unidade há força e na desunidade há fraqueza. E Deus ele espera que o seu povo ele venha se unir em oração. E, irmãos, o reavivamento que nós como povo de Deus tanto precisa e clamamos e queremos por ele virá em resposta à oração. É através da oração que Deus ele vai nos reavivar. É através da oração que Deus ele vai trazer um reavamento em nossas vidas. É através da oração aquele que se encontra num estado de sequidão espiritual. É a oração, o estudo da palavra que vai trazer vida àquela alma, vai trazer força espiritual àquela alma. E eu louvo a Deus por esse grupo de irmãos de todos os lugares que têm se unidos em oração. Deus, nesses últimos dias, ele está levantando um grande movimento de oração, porque tem uma frase de Charles Spurgeon, ele foi um pregador batista, e ele fala assim: quando Deus deseja fazer uma grande obra, ele primeiro coloca o seu povo para orar. Olha só que frase forte e poderosa de Charles Spurgeon. Quando Deus ele deseja fazer uma grande obra, ele coloca o seu povo para orar.
E eu creio, eu tenho fé que Deus, ele está prestes a realizar uma grande obra no seu povo. E por isso que nós temos visto um grande número de pessoas, soldados de Cristo, se levantando por meio das plataformas, no YouTube, no Facebook, no Zoom, nas igrejas, buscando em oração, porque Deus, ele quer fazer uma grande obra. E essa grande obra que Deus quer realizar no seu povo, nós sabemos muito bem que Deus, ele quer batizar o seu povo mais uma vez em seu amor. Deus, ele quer nos conceder o batismo com o Espírito Santo, o batismo da chuva serôdia, que é a promessa que nós, como povo de Deus, nós aguardamos nesses últimos dias. Deus, ele quer nos conceder o poder do Espírito Santo para que nós possamos, com rostos iluminados de santa consagração, pregar o evangelho eterno a todo mundo. Pregar esse evangelho eterno a todas as pessoas. Então virá o fim e Jesus voltará para poder buscar o seu povo. E eu queria encerrar com uma citação de Ellen G. White, que está lá no livro Lar Adventista, na página 264, que ela fala assim: por vossa fervente oração de fé, podeis mover o braço do que move o mundo. Então precisamos orar fervorosamente, meus amados irmãos. Precisamos falar menos e orar mais, como Ellen White diz, né? Porque estamos vivendo um momento solene, estamos vivendo um momento, o céu está se contendo para poder derramar a chuva serôdia sobre o seu povo. Deus, ele está só esperando o seu povo buscar, clamar e orar e pedir. E Deus vai soltar, Deus vai abrir os chuveiros do céu e o seu povo receberá o batismo com o Espírito Santo para poder proclamar esse evangelho eterno aos quatro cantos do mundo. Então Jesus virá e nós iremos com ele e desfrutaremos da sonhada eternidade que Deus tem para todos nós. E que nós possamos orar sem cessar, como diz Paulo, porque é por meio da oração que nós vamos vencer todos os assaltos e tentação do maligno. Eu queria convidar vocês nesse momento a que nós possamos orar. Nós possamos, nesse momento, fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus. Pai eterno, querido Deus que habita nas alturas do céu, queremos, ó Deus, nesta manhã, juntamente com todos os irmãos, ó Pai, irmãs, amigos e amigas de todos os cantos, ó Pai, desse globo, que se une conosco, ó Pai, aqui nessa jornada de oração, em busca ao Senhor pelo batismo do Espírito Santo, pelo batismo, ó Pai, que o Senhor quer nos conceder, que é a porção dobrada do Santo Espírito. Que o Senhor, Pai, possa nos reavivar nesta manhã. Que o Senhor, Pai, possa nos encher do Teu Santo Espírito. E que o Senhor, Pai, possa, Senhor Deus, nos dar graça, força e poder para que possamos constantemente, perseverantemente, ó Pai, buscar o Senhor, ter hábito de oração, de comunhão com o Senhor, Pai, constantemente. Seguir, Pai, o exemplo que o Senhor nos deixou, ó Pai, através da Tua vida, através também dos patriarcas, dos profetas, que também seguiu o mesmo exemplo de comunhão, Pai, que orava ao Senhor sem cessar, que orava 3 vezes ao dia, ó Pai, buscando pelo poder, buscando, Senhor Deus, pelo escudo a qual nós podemos resistir todos os assaltos do inimigo. Pai querido, abençoa todos os ouvintes, abençoa todos que nesse momento, ó Pai, está unânime, unido conosco em oração, que o Senhor possa batizar cada filho do Senhor nesse momento, ó Pai, com o poder do Teu Santo Espírito. Que o Senhor possa reavivar, animar aquele que se encontra desanimado. Que o Senhor possa trazer vida espiritual, Pai, àqueles que se encontram sem vida espiritual. Que o Senhor possa reavivar, animar e colocar o fogo do Espírito em seus corações. Pedimos, ó Pai, essas bênçãos com perdão dos nossos pecados, em nome de Cristo. Amém.